Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento tão especial, em que o mesmo Espírito que está dentro de mim e que está dentro de cada irmão, juntos prestam um culto a Ti, Senhor. Não existe nada igual no mundo, Senhor. Nada pode superar essa grandiosidade, Senhor, de juntos adorarmos a Ti, juntos com irmãos que foram comprados pelo mesmo sangue na cruz do Calvário, e que o mesmo Espírito habita dentro de cada um, se reúnem para Te prestar adoração, Senhor. Nada pode substituir isso. Nada, Senhor. Muito obrigado por esse momento tão especial. Pedimos agora que Tu fales conosco, que Tu tragas uma mensagem dos céus para nós, que saiamos daqui, Senhor, diferentes de como entramos aqui. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Poder sentar. Eu queria que você falasse com o seu irmão, de preferência alguém que está bem longe de você, que você falasse para ele: que bom que você veio aqui, porque você veio e nós vamos adorar juntos ao Pai. O mesmo Espírito que está em você está em mim. O mesmo Jesus que te salvou me salvou. O mesmo sangue que lavou os teus pecados lavou os meus. Então temos coisas muito especiais e significativas e que temos em comum. Então hoje com certeza será um dia muito especial na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que a chuva atrapalhou um pouco, mas eu sei que nós estamos aqui e viemos adorar ao Senhor. Amém? Amém? Amém. Então tenho certeza que Deus falará de forma profunda conosco hoje. Glória a Deus. Antes de nós iniciarmos a nossa mensagem, eu queria que nós vamos passar um vídeo aqui. Então, eu queria que apagassem as luzes, e eu queria que você prestasse atenção nesse vídeo, e depois nós vamos ter um período também diferente aqui, depois vamos entrar no período da Palavra de Deus. Fiquem tranquilos, porque nós vamos encerrar no horário. Amém? Aleluia. Acho que essa luz também era bom apagar. Amém. Aleluia. Ninguém tem medo de escuro aqui não, né? Amém. Paga tudo, gente. Isso. Amém. Presta atenção nesse vídeo e tente não chorar. Há apenas 100 mil missionários hoje no mundo. Aproximadamente 3% entre os povos não são alcançados. Vocês são a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Fala para a pessoa que está do seu lado: você é a luz do mundo. Ainda hoje. Por isso nós falamos sobre povos não alcançados. Mas missões é o trabalho inicial para romper, entender culturas, destruir as trevas, plantar igrejas e vê-las crescer, formar os próprios líderes, treinar pessoas, evangelizar, lançar as redes. Liberte os que estão sendo levados para a morte. Não acabou. Jesus é o único caminho para o céu. Milhões de pessoas estão indo para o inferno. Milhões. Temos em nossas mentes e em nosso coração
a única esperança de escaparem: Jesus Cristo. Jesus é a única esperança, amém? Glória a Deus. Você tem a resposta para o mundo. Aleluia. Tem gente perto de você que precisa ouvir falar do Jesus que te salvou. Tem vizinhos seus que estão pensando e estão maquinando como se suicidar. Tem parentes seus, talvez distantes, que as crianças estão sofrendo abusos dentro das próprias casas. Você tem a solução: Jesus. Aleluia. Você pode ser pai de multidões. Você pode ser pai de pessoas que precisam ouvir de Jesus. Você pode ser pai espiritual dessas pessoas. Eu vejo 86% de muçulmanos nunca ouviram falar de Jesus. Existem 140 milhões de órfãos no mundo. 150 milhões de crianças de rua. Um bilhão de pessoas moram em favelas. Você pode mostrar o caminho para essas pessoas. Milhões de mulheres foram vendidas como escravas sexuais. 86 passou. Então considere o preço a pagar. Irmãos e irmãs, isso não é um convite para uma vida fácil. Por 2000 anos, milhares e milhares de missionários sem nome. Nenhum parágrafo escrito sobre eles, apenas sem nome, que o mundo não reconhece. Pagaram o preço arriscando suas vidas e alcançaram perdidos com a única mensagem de salvação: a palavra de Deus. Amém. Eu queria convidar você a ficar em pé. E a partir de hoje, todos os domingos, até o final do ano, nós vamos orar pela salvação das pessoas. E mais que isso, nós vamos orar para Deus levantar pessoas aqui, para irem aonde Deus quiser e falar do amor de Deus às pessoas. Amém? Aleluia. Nós vamos fazer um clamor a Deus e logo depois o Elvis vai nos ajudar. Nós vamos cantar um cântico, esse cântico aí, que será o nosso cântico, que nós cantaremos como um cântico oficial de missões aqui em nossa igreja. Você pode orar, você pode clamar por isso.
Você lembra quando você aceitou Jesus? Alguém falou para você. Não foi um anjo que veio e falou. Alguém que estava perto de você, ou que passou por você, ou que te deu um folheto. Alguém foi um missionário de Deus e trouxe a palavra para você. Que tal você fazer isso também por alguém? Que tal? Eu acredito que Deus quer isso de você. Vamos orar. Aleluia. Levante sua voz e ore nesse momento. Clame ao Senhor. Pessoas estão morrendo agora. Pessoas estão se suicidando agora. Pessoas estão sendo estupradas agora. Pessoas estão sendo maltratadas agora. Pessoas estão sendo vendidas agora como escravos sexuais. Crianças estão sendo abusadas agora. Ore para que Deus envie pessoas para transformar situações. Levante a sua voz. Clame ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Ore ao Senhor para que Ele desperte os nossos corações, para que nós saiamos da nossa vida bonitinha, da nossa vida tranquila, da nossa vida que é confortável, e a gente se disponha a levar o Evangelho do Senhor. Aleluia, aleluia. Te adoramos, Pai, nessa noite. Te exaltamos, Pai. Toca os nossos corações. Toca, Senhor, o coração dessa igreja, para que nós nos levantemos e levemos a Tua salvação. Aqueles que estão aqui do lado da rua, aqueles que estão no alto da cidade, aqueles que estão no outro país, falemos do Evangelho do Senhor. Desperta a nossa igreja, Senhor, para levar a Tua palavra às pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos cantar esse cântico. Queria que você aprendesse ele. Assim. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. De novo serei. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu vejo o povo.
tocarei em muitas gerações. Diga, eu serei pai de multidões. Tocarei em muitas gerações. Mais uma vez, eu serei, última vez. Eu serei pai de multidões. Tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões. Tocarei em muitas gerações. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar. Você pode ser pai espiritual de muitas pessoas. Muitas pessoas. Você não imagina aquilo que Deus pode fazer através de você, através da sua vida. E é isso que Ele quer fazer com você. Apenas abra a porta da sua vida, abra a porta da sua casa, e você verá o que Deus fará. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu queria começar hoje uma série de mensagens aonde Jesus vai até a casa das pessoas. E Jesus entra na casa das pessoas. E Jesus se relaciona com as pessoas que estão ali naquela casa. E tudo de bom acontece naquela casa e naquela família. E o mais maravilhoso de tudo é que Jesus gostava de fazer isso. Ele gostava de estar na casa das pessoas. A gente está vivendo um tempo meio complicado, porque nós estamos trocando o físico por aquilo que é da internet, aquilo que não é palpável. Mas eu quero te dizer que nada substitui um abraço. Nada substitui um beijo. Nada substitui um olhar. E o que Jesus quer é nos fazer entender isso, que nós precisamos abrir as portas das nossas casas para que a mensagem transformadora de Jesus seja ouvida pelas pessoas. Jesus quer usar a sua casa para que pessoas sejam transformadas, para que o destino das pessoas seja mudado. Pessoas que estão destinadas à perdição eterna serão destinadas à salvação eterna através de você, através da sua casa. E é isso que nós vamos falar durante esses próximos domingos. Conta-se a história de um pintor muito famoso. E ele era reconhecido por toda aquele país. As pessoas pagavam milhões pelos seus quadros. E um dia aquele pintor anunciou para todos que ele tinha uma obra-prima que ele estaria lançando. Então, naquele coquetel que houve ali para que a sua obra fosse exposta, ela estava coberta, como todas as obras que vão ser mostradas são cobertas com um lençol, um pano. E quando eles tiraram aquela pintura, era a pintura de Jesus batendo numa porta.
uma obra muito bem feita, muito bem pintada, e aparecia então ali a imagem do que simbolizava ser Jesus batendo numa porta. E todos aplaudiram e gostaram muito da obra, daquela pintura. Mas uma daquelas pessoas que estavam ali era mais atenta aos detalhes, e ela olhou para a pintura, e quando terminou a apresentação, ela foi falar com o pintor, falou: escuta, eu gosto muito do senhor, o senhor é um excelente pintor, mas tem um erro no seu quadro. Aí ele falou: mas um erro? Tem um erro no seu quadro. Na sua porta, ela não tem maçaneta, não tem fechadura do lado de fora. Aí ele pegou, olhou bem para aquela pessoa e falou assim: isso não é um erro, isso é um fato, é uma constatação que eu tenho. Porque essa porta, ela simboliza o homem, o ser humano. E a porta do coração do homem só tem maçaneta do lado de dentro, e ela não pode se abrir pelo lado de fora. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. A palavra de Deus, ela relata isso, e ela retrata isso. E a mensagem desse versículo é essa: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Em outras versões fala: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, e ele comigo. No ministério de Jesus, Jesus entrou e visitou várias casas. Existem algumas divergências. Alguns estudiosos interpretam algumas situações de Jesus entrando em algumas casas e outros não. Então existe uma divergência. Alguns acham que Jesus esteve em aproximadamente 12 casas, e outros acham que ele esteve em 9 casas. Não importa quantas casas Jesus entrou, e nós não vamos entrar aqui em detalhes e ficar esmiuçando para saber quantas casas Jesus entrou, mas o fato é que Jesus, e nós podemos ver isso quando nós lemos a Bíblia, o fato é que Jesus, volta e meia, Jesus estava dentro de uma casa, conversando com as pessoas, olhando nos olhos, tocando, tomando, não sei se ele tomava café lá, né? Mas alguma coisa ele estava recebendo as pessoas, conversando com elas, vendo qual era o problema, vendo qual era a dificuldade. Sabe por quê, gente? Porque a casa da gente é o lugar onde os problemas se afloram. Não é verdade? Está aqui, está todo cheirosinho, tomou banho, está todo arrumadinho, mas lá na sua casa, eu tenho certeza que não é sempre assim, não é? Você não está sempre arrumadinho, você não está sempre perfumadinho, você não está sempre bem-humoradinho, você não está sempre sorridentezinho lá na sua casa. Mas como você sabe disso, pastor? Porque é assim na minha também. É assim. E sabe, Jesus sabia disso. E a meu ver, era por isso que Jesus gostava de estar nas casas. Porque dentro da casa está o que nós realmente somos, o que nós realmente fazemos, o que nós realmente pensamos. Nos outros lugares públicos, nós temos as nossas máscaras,
e nós as colocamos para viver em sociedade. Mas dentro da nossa casa a gente tira algumas. E as pessoas que convivem conosco nem sabem. E Jesus, ele fazia questão de entrar lá e ver as pessoas sem máscaras dentro das suas casas. Então, nesses domingos, nesses próximos domingos, nós vamos entrar em algumas casas junto com Jesus. Amém. Amém? A primeira casa que eu queria convidar você para nós entrarmos é a casa de um homem chamado Simão. Esse homem, a Bíblia fala que ele era um fariseu. Fariseu, ela não tinha essa conotação que tem hoje, né? Hoje ela tem uma conotação um pouco pejorativa, porque quando você fala assim, você é um fariseu para alguém, você está falando que aquela pessoa é falsa, que aquela pessoa fala que é uma coisa e não é. Mas o fariseu aqui, nesse tempo, ele ainda não tinha essa conotação. Mas o fariseu, ele era uma pessoa influente na sociedade, porque essa sociedade em que Jesus viveu era uma sociedade religiosa, e então os líderes da sociedade eram religiosos, e os fariseus eram um partido, vamos colocar assim, era um partido religioso político, que interferia no destino da nação, e interferia na vida das pessoas. Então o fariseu, ele era importante. E aqui fala que esse homem, ele era um fariseu. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Lucas capítulo 7. Estamos entrando na casa do fariseu Simão. Lucas capítulo 7, do versículo 36 ao versículo 50. Lucas 7, de 36 a 50. Fala assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com lágrimas e depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados,
pois ela amou muito. Mas aquele que em pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até pecados perdoa? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Então, nós estamos aqui diante de uma situação um pouco difícil de nós entendermos, porque ela diz respeito àquilo que está dentro do nosso coração, aquilo que é subjetivo, aquilo que nós pensamos e que ninguém sabe. Existem coisas que nós mostramos para as pessoas e existem coisas que nós pensamos. Existem fatos que nós pensamos e fatos, situações que nós fazemos, e isso se torna então notório, as pessoas percebem. O fariseu Simão, aparentemente ele teve uma boa atitude, porque ele convidou Jesus para ir para a casa dele. E o fariseu, ele de certa forma ele quis deixar isso visível às pessoas, que ele estava levando ali um homem que naquele momento ele estava sendo uma celebridade. Lógico que depois começou a perseguição, Jesus começou a ser perseguido, mas por um período Jesus foi uma celebridade, porque onde ele estava, coisas aconteciam, milagres aconteciam, pessoas eram transformadas, então aquilo chamava a atenção das pessoas. Então era bom ter alguém assim dentro da minha casa. Por quê? Porque isso traria notoriedade para mim. Então o fariseu, ele convida Jesus para estar com ele. Ponto positivo para ele. Mas qual é a intenção dele em convidar Jesus para estar com ele? Isso é importante nós percebermos. Por que ele chama Jesus para ir para a casa dele? Sendo que era costume, naquele tempo era costume, quando eu convidava alguém para ir para a minha casa, era costume eu trazer uma bacia de água para ele lavar os pés, por causa da poeira. Então isso fazia parte da cultura. Quando eu realmente apreciava alguém, eu colocava lá os meus servos e eles colocavam uma bacia e aquela pessoa lavava os seus pés. Era costume, quando alguém que realmente era importante para mim, era costume eu dar o ósculo santo, beijar aquela pessoa como uma representação do meu carinho e do meu apreço por ela. E também era costume, nesse tempo, nessa cultura, era costume quando alguém chegava, eu colocar óleo aromático sobre a cabeça daquela pessoa para trazer um frescor devido ao calor. Mas aqui o próprio Jesus fala que Simão não fez nada disso que ele deveria ter feito. Então fico eu pensando, o que levou Simão a convidar Jesus para estar na casa dele? A meu ver, era simplesmente o fato de eu ter alguém importante
dentro da minha casa. Era só isso que ele queria. Pensando então nesse texto que nós lemos, nós vemos duas atitudes: a de Simão, que não fez nada do que devia, e da mulher que ele chama de pecadora, que fez tudo que ele devia ter feito, mas não fez. Aqui fala que ela regou, lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugou com os seus cabelos e banhou os pés de Jesus com um perfume. Em outras passagens fala que esse perfume tinha um valor de 300 denários. Um denário era o que se pagava para uma pessoa, a diária de uma pessoa. Então, se nós pensarmos assim, nós poderíamos dizer que esse perfume que ela derramou ali nos pés de Jesus, ela tinha quase que o valor de 1 ano de serviço de um empregado. Talvez ela tenha trabalhado 1 ano para poder comprar aquele perfume, e ela chega e derrama nos pés de Jesus. Pensando nisso, eu queria que a gente refletisse em algumas coisas do que Jesus fala para a mulher, que Jesus fala para o fariseu. Eu fico pensando que só gostar de Jesus não basta. O que o fariseu fez foi gostar de Jesus, gostar das suas reflexões, gostar do ponto de vista interessante de Jesus. Hoje nós vemos muito isso nas redes sociais. Quantas pessoas postando tanta coisa que não tem nada a ver com elas, postando tantas coisas que não tem nada a ver com o dia a dia delas, mas elas acham bonito e colocam lá, porque elas gostam daquilo que Jesus fala, elas acham bonito que Jesus prega. É politicamente correto estar perto, estar ouvindo aquilo que Jesus fala, pois os ensinos de Jesus, na maioria das vezes, são tidos como bons, são tidos como aceitos pela sociedade. Então é politicamente correto falar as coisas que Jesus falava, citar as coisas que Jesus citava, e mostrar para os outros que eu também, assim como ele, gosta do que Jesus diz. Mas o que Jesus deixa claro aqui nessa passagem é que não basta gostar dele, não basta gostar do seu ponto de vista, não basta achar interessante o que ele fala, não basta concordar com o que ele diz, precisa-se fazer o que a mulher fez. E o que ela fez? A Bíblia diz aqui claramente: a mulher se coloca aos pés de Jesus, chora aos pés de Jesus, lava os pés de Jesus e derrama perfume em Jesus. Para fazer sentido Jesus na nossa vida, não basta apenas eu gostar, eu tenho que me envolver com ele. Eu tenho que tocar nele. E sabe uma coisa que Jesus falou? Jesus falou assim, que quando nós tocarmos num órfão,
quando nós ajudarmos uma viúva, quando nós visitarmos os encarcerados, nós estaremos tocando e fazendo as coisas por Ele. Quantas pessoas estão do lado da nossa casa morrendo e nós saímos com a Bíblia na mão e não damos boa noite, não damos bom dia, simplesmente saímos no nosso carro, abrimos a porta da nossa garagem e vamos embora. Eu quero te dizer que Jesus fala nesse texto que é preciso se envolver com Ele, é preciso tocar. E mais, é preciso dar, é preciso investir nesse Jesus que eu digo que concordo e que eu creio nele. É preciso servir a este Jesus que eu digo que concordo, que eu digo que eu gosto do que ele fala, que eu digo que eu gosto do que ele ensina. É preciso servir a esse Senhor, como essa mulher fez. Servir. Aquilo que é importante para mim, eu invisto. Na verdade, eu posso não ter dinheiro para fazer nada, mas o que é importante para mim, eu me viro e eu faço. Jesus é importante para você? Então é preciso investir nele. É preciso investir no plano de salvação dele. Investir tempo, investir recursos, investir a sua vida naquilo que Jesus tem como mais importante. Aleluia. Não basta simplesmente achar que Jesus é o cara. Você tem que fazer parte do trabalho desse Jesus que você diz que ama. Simão, ele viu o pecado naquela mulher. Ele fala assim: é uma pecadora. Se ele fosse quem diz que é, ele veria que é uma pecadora. Simão viu o pecado. A natureza humana vê o mal e condena, mas Jesus vê o que pode mudar e transforma. Foi isso que Jesus fez com aquela mulher. Ele sabia que ela era pecadora, não sei o que ela fazia. Provavelmente, quando se falava pecadora, tinha algo a ver com a área de prostituição, alguma coisa assim nesse tempo, mas não fica claro. Mas algo ela fazia que era notório, que todos sabiam. E ela estava ali se tocando em Jesus. E Jesus não a impediu, pelo contrário. Ele fala que ela estava certa, que ela deveria mesmo fazer aquilo. Então, na casa de Simão o fariseu, Jesus entrou naquela casa e perdoou pecados. Amém? Você pode falar isso comigo? Jesus entrou na casa de Simão e perdoou pecados. Aleluia. A segunda casa que eu quero que a gente pense aqui hoje é a casa de Zaqueu. Lucas capítulo 19. A partir do versículo 5 até o versículo 9, fala assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse:
Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Os publicanos eram pessoas odiadas. Eram pessoas que hoje, se fosse hoje, estariam sendo aí defendidas pelos direitos humanos, porque eles eram pessoas que traziam um certo repúdio para as pessoas. Os publicanos, eles eram fiscais da fazenda. Pensa nesses fiscais da prefeitura. Pensa neles, é mais ou menos isso. Ele chega num lugar, vê algo errado, e então começa a falar, né? Ó, isso aqui está errado, mas, né? Tudo tem um jeito, né? Tudo tem um jeitinho. Então, Zaqueu, ele era um fiscal da fazenda do Império Romano. O que ele fazia? Ele ia nas casas das pessoas e via o poder aquisitivo das pessoas, principalmente judeus, porque ele era judeu, então ele era destinado ao povo judeu. Ele ia lá, via o quanto aquela pessoa tinha e o que ela devia para o Império de Roma. Então ele pegava o seu imposto daquela pessoa e levava para Roma. Se fosse isso, ok, mas só que não era assim. Ele era como um fiscal da prefeitura. Se a pessoa devia 100 denários, ele falava: bem, está complicada a sua vida aqui, hein? Você precisa pagar 300 denários para Roma, mas se você der 200, está tudo certo. Conhece alguma coisa assim? Semelhante? Lá também tinha corrupção naquele tempo, não é agora só. Então, ele pegava 100, levava para Roma, e 100 ficava para ele. Isso era conhecido. Todos sabiam que isso acontecia. Então, os publicanos eram corruptos, cobravam impostos injustos, se enriqueciam. Eles eram considerados traidores e ladrões. Mas Jesus um dia se encontra com um desses homens, um desses fiscais, um desses publicanos corruptos, e ele encontra aquele homem numa situação um pouco estranha. Aquele homem está em cima de uma árvore, querendo vê-lo, e eram milhares de pessoas que queriam ver Jesus. Então Jesus olha para ele naquela situação constrangedora e fala: desce daí, rapaz, eu quero ir na sua casa, você não precisa ficar aí para falar comigo, eu vou na sua casa, eu quero falar com você. E aí Jesus vai lá na casa desse homem. Jesus, além de dar atenção àquele homem, quer ir à sua casa, quer visitá-lo. Sabe por quê? Porque Jesus, ele vê além da aparência. Jesus vê além do que a gente mostra para ele. Não adianta você ficar querendo mostrar santidade para Jesus. Jesus está vendo. Eu não estou falando isso para te constranger, não é isso. O que eu estou falando para você
é que aquilo que está errado, Jesus pode transformar. Jesus pode mudar. Jesus pode transformar tudo. Tudo. Aquilo que sabem e aquilo que não sabem. Aquilo que as pessoas mais próximas de você sabem e aquilo que ninguém sabe. Só você. Jesus quer transformar isso. Jesus pode transformar tudo. Você pode falar isso comigo? Jesus pode transformar tudo. Tudo. Até o mau caráter, a personalidade mal formada, Jesus pode transformar. Jesus pode mudar. Foi isso que Jesus fez. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Jesus olha aquele lugar, devia ser um lugar maravilhoso, devia ser uma casa, uma mansão, porque esses homens eram ricos. E Jesus olha para aquele lugar, eu acho que Jesus começa a se constranger, ficar triste, porque a beleza daquele lugar não era compatível com a feiura do coração de Zaqueu. E então, Jesus começa a trabalhar na vida de Zaqueu. E nós vemos aqui Zaqueu falando uma coisa interessante, que é importante que a gente entenda. Zaqueu fala para Jesus assim: olha, se eu estou dando uma parte do que eu tenho para os pobres, estou dando. E se alguém aqui falar que eu extorqui alguma coisa sua, eu vou devolver para você. Sabe o que Zaqueu estava falando para Jesus? Zaqueu estava falando para Jesus: você mudou a minha vida. Aleluia. Você mudou a minha forma de ser. Você mudou a minha personalidade mal formada, o meu mau caráter. Você mudou a minha vida. Jesus pode fazer isso em qualquer casa, em qualquer pessoa. Ninguém precisa saber, só você. Jesus pode mudar, seja o que for. Jesus pode transformar. Jesus pode fazer o que ele fez na vida de Zaqueu com você. Amém. Olha que fala aqui o versículo 9. Fala assim: Jesus lhe disse. Vamos ler juntos? O que fala o versículo 9? Hoje Houve salvação nesta casa. Até aqui, hoje houve salvação. O que levou Jesus a falar que houve salvação? O que? O que ele fez? Salvação leva à transformação. Salvação leva à conversão. O que é conversão? Conversão é mudar de direção. Então, eu vivia de um jeito, eu fazia de um jeito, eu pensava de um jeito, eu tinha hábitos assim, mas quando eu encontro Jesus, a minha vida começa a mudar, a minha vida começa a transformar. É isso que Jesus quer fazer na sua vida, na nossa vida. Então Jesus fala para Zaqueu: hoje houve salvação aqui. Por que houve salvação? Porque é claro que alguém só muda quando eu entro no coração dessa pessoa. Aleluia. Então Jesus entrou na casa de Zaqueu e ele levou ali salvação. Amém? Mais uma casa que eu queria ver com você. Casa de Simão Pedro, o discípulo de Jesus, aquele homem que estava sempre perto de Jesus.
Aquele homem que estava sempre fazendo as coisas para Jesus. Lucas 4, versículos 38 e 39. Lucas 4, 38 e 39. Fala assim: Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão, que é Pedro. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Queridos irmãos, Jesus, Ele não trata apenas os sintomas, Ele cura a causa. Febre, ela não é uma doença em si, mas a febre é um sintoma de que algo não está bem no nosso corpo. Então, na verdade, quando Jesus cura aquela mulher, Ele curou aquilo que estava causando a febre naquela mulher. Jesus, Ele trata a causa de todas as doenças, de todas as situações difíceis, de todos os problemas. Jesus trata a raiz, a causa daquilo. Jesus trata a causa de doenças físicas. Nós cremos num Jesus que cura. Nós cremos num Jesus que intervém numa situação de doença. Então, quando nós oramos, a Bíblia diz que nós podemos crer que Jesus vai ouvir a nossa oração. Jesus cura a causa de doenças emocionais. E nós estamos vendo uma avalanche de pessoas que estão sem rumo, sem saber o que fazer. Então a única saída é o suicídio. Então nós estamos tendo uma pandemia de suicídios no mundo. Jesus, Ele cura a causa desse problema. Mas Jesus cura também doenças que nós podemos chamar de doenças funcionais, que estão dentro das casas, dentro dos lares. Situações que estão corroendo as famílias, porque as pessoas não sabem os seus papéis, as pessoas não sabem as suas funções. Então é comum você ir numa casa e quem manda na casa é a criança de 6 anos. Ela manda na casa. A criança. Isso é comum. Sabe por quê? Muitas vezes é porque o pai e a mãe trabalham o dia todo, não tem contato nenhum com a criança. Então, para satisfazer, não para satisfazer, mas para tirar um pouco do peso da consciência que ela tem, em vez dela fazer o seu papel de pai, o seu papel de mãe, ela deixa a criança fazer o que ela quiser. Absurdos. A gente vê absurdos. Pais que não têm poder nenhum sobre os seus filhos.
maridos que não sabem que ele é o líder da casa espiritual, mulheres que ao invés de abençoar, elas trazem problemas, não param de falar, até que a pessoa desiste de ouvir e sai, vai embora. Doenças funcionais. Eu quero te dizer que Jesus cura também doenças dentro das casas funcionais. Quando Jesus entra na casa de Pedro, e é interessante isso, a casa era de Pedro, mas a sogra estava lá. Tem gente que não deixa a sogra ir na casa. Eu quero te dizer que é importante que as pessoas que fazem parte da sua família, é lógico, elas têm que saber o seu lugar, elas têm que entender a sua posição, mas é importante que elas tenham liberdade lá, desde que ela saiba também o seu lugar. E aqui a Bíblia diz que ela estava na casa de Pedro. E olha que interessante, fala que assim que Jesus cura aquela mulher, ela começa a fazer alguma coisa, ela começa a trabalhar, ela começa a agir, ela começa a tomar posição, ela começa a tomar atitude. Por quê? Porque a causa foi curada. Então às vezes, a gente reclama, mas nós precisamos levar as pessoas a serem curadas. E o veículo que Deus está querendo usar na nossa igreja são as nossas casas. Deus, o Espírito Santo, quer fazer um movimento aqui nessa igreja, para que as nossas casas se tornem casas de cura, casas de salvação, casas de bênção, casas onde as pessoas encontrem a resposta para a vida delas. Deus quer usar a sua casa para que isso aconteça. Jesus sabia disso, e ele entrava nas casas, e ele tocava nas pessoas, e ele tocava nas feridas, e ele tocava nas dificuldades. Para quê? Para que aquela casa fosse um veículo de bênção para as pessoas que entrassem ali. Então nessa noite, nessa primeira mensagem, eu queria que você pensasse sobre isso, que você fosse para a sua casa com isso no seu coração. A minha casa pode ser uma casa de paz, uma casa de bênção, uma casa de cura. Amém? Vamos orar. Queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos orar. Pai, nessa noite, nós te louvamos, Senhor, porque a tua palavra diz que o teu filho entrava nas casas, mas sempre aconteciam milagres naquelas casas.
sempre aconteciam mudanças, sempre aconteciam coisas diferentes. Então, ó Deus, nessa noite, nós pedimos que o Teu Espírito Santo esteja trazendo um mover na nossa igreja, esteja trazendo uma revolução de sentimentos e atitudes, que nós saiamos do comodismo, que nós saiamos da situação de apenas termos para nós, e que a gente abra a porta da nossa casa para que pessoas entrem e sejam curadas, sejam salvas, sejam transformadas. Venha Espírito Santo sobre a nossa igreja e traga um mover sobrenatural, Pai, no meio do nosso povo. Que tenhamos casas abençoadoras, casas curadoras, casas que transformem vidas. Começa, Espírito Santo, a mover-se entre nós, Pai, e que nesses dias nós sejamos impactados por uma unção de misericórdia, Senhor, unção de compaixão, unção de envolvimento com os desgraçados, com os pecadores, com aqueles que estão em direção ao inferno, e nós possamos fazer da nossa casa um lugar, um oásis na vida dessas pessoas. Toca, Espírito Santo, toca, Espírito Santo, a nossa igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Você pode falar comigo esse texto? Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eu queria te perguntar uma coisa, quando nós vamos para as nossas casas, você vai abrir a porta? Lembra do que eu falei? A fechadura e a maçaneta é só do lado de dentro. Vamos falar juntos? Vamos ler juntos? Eis, se alguém entrarei, Apocalipse 3, 20. Você vai abrir?